Fala galera, vamos lá para mais uma aula na nossa disciplina de manutenção mecânica. Hoje nós vamos concluir a parte de ferramentas de aperto e vamos falar também sobre um assunto muito importante na manutenção mecânica, que é içamento de carga, que é um conteúdo bem interessante, e de extrema importância para aqueles que trabalham com manutenção mecânica, tá bom galera? Então, desde já, já recomendando para aqueles que não viram as aulas anteriores, acompanhar, fazer a sequência e estudar realmente acompanhando pela apostila, que vai ser de extrema importância, tá, para o aprendizado de vocês, tá bom? Mesmo da forma online, acompanhando o conteúdo, dá para ter um aprendizado muito bom. Então, já faça a recomendação, não esquece de tirar as dúvidas, de perguntar, Nós estamos aqui para apoiar da melhor forma possível, tá bom? Como professor e como instituição também estamos aqui para isso, tá bom galera? Uma ferramenta de aperto, chave de impacto pneumática, tá? Muito usada na manutenção. Para que essas chaves, professor? Principalmente facilitar teu trabalho, agilizar teu serviço, Muito usado nas borracharias, Então o cara tem a alimentação pneumática, acionada por pneumático, por ar comprimido, quer dizer, e você aciona e ela rotaciona, você ajusta torque, Então facilita bastante o seu trabalho. A ideia é realmente a gente conhecer a ferramenta, saber o seu uso e os cuidados para usar ela, tá bom? São ferramentas que funcionam pela ação do ar comprimido em contato com paletas aletadas em um rotor acoplado ao eixo central, responsável pelo giro do soquete de aperto, além do giro simples, um sistema de impacto batida proporciona uma adicional força nos operadores de aperto e desaperto das unidades roscadas. Na figura 2,46 mostra uma chave de impacto pneumática em corte. O ar comprimido é direcionado na base do punho, passando pelo gatilho, e a chave inversora é acessada ao rotor com as paletas na parte frontal. Localiza-se o conjunto de impacto, e o quadrado do encaixe do soquete, tá? Então a alimentação é aqui, de ar comprimido. Aqui é nosso gatilho, Então automaticamente o ar comprimido, quando eu aciono o gatilho, ele aciona esse rotor com paletas. Esse rotor rotaciona essa ponta, Que aqui onde a gente encaixa o soquete, dessa chave de impacto, de acordo com as bitolas que você queira trabalhar, com aquilo que você queira trabalhar, tá bom? Aqui uma de forma normal, sem ser cortado. Tem um fabricante X, que a gente não está aqui para isso, tá? Mas sabendo da importância dessa ferramenta no âmbito da manutenção. Aqui nós temos um exemplo, essa ferramenta aqui, por exemplo, desenroscar esses parafusos dessa estrutura, Então ela tem características. Essa ferramenta realiza trabalho com rapidez, especialmente em equipamentos com grande quantidade de fixadores, como mostra essa figura. Então facilita, você aciona, é segura também, você trabalhando com ela. Então facilita muito. Por exemplo, olha uma estrutura dessa, muitos parafusos, Se você for te desenroscar ou rosquear todos na mão, é muito difícil. Na chave comum é muito complicado. Então essa ferramenta ela ajuda, nesse tipo de trabalho, tá bom? Aqui é o soquete, como eu falei anteriormente, tá? Então aqui é o soquete de acordo com a bitola que você deseja, com aquilo que você deseja, Tem vários soquetes no mercado para você trabalhar. Então, você analisa, esses soquetes, ele encaixa nessa ponta aqui, Então o soquete encaixa, tá nessa pontinha da chave. E isso de acordo com a bitola realmente, tá? Você trabalha, tá? Outra coisa importante para uma chave é um sistema de ar comprimido, Essa instalação dessa chave, como ela deve ser instalada, tá? Na instalação de ferramentas pneumáticas em geral, o ar provavelmente é um do compressor, deve ser limpo, desumidificado, armazenado e distribuído na rede em cada derivação da extração. Uma unidade de conservação composta de filtro, regulador, lubrificador, onde o ar é filtrado, tem a sua pressão estabilizada e recebe gotas de óleo para a lubrificação das partes internas das ferramentas. A figura 2.49 mostra o esquema de ligação ideal para uma chave de impacto, tá? Então nós temos aqui um esquema, como é a melhor forma
de você ter o melhor desempenho e durabilidade da chave de impacto. Ó, compressor, tá? Então o compressor pega o ar normal, né, e comprime ele, tá? Nós temos um secador, por quê? Esse ar ele comprimido, ele gera umidade, tá? Nós temos que ter um secador. Então o secador retira, né, essa umidade, não por a gente não vai dizer total, mas ou parte dela, né? Aqui nós temos um reservatório para que me armazenar esse ar comprimido para mim ter facilidade de trabalho, né? E aqui a nossa tubulação. Lembrando que tubulação de ar comprimido estava por cima, tá? Por cima. Por que isso, professor? Porque se eu instalar por baixo, então por gravidade, né, se eu tiver umidade, ela vai ficar na parte de baixo, entendeu? Então eu instalo por cima, porque por cima eu estou pegando, eu tenho eu posso ter uma quase certeza de eu pegar muito mais ar do que água. Se eu instalar por baixo, né, eu vou pegar muito mais umidade, né? Essa é uma realidade. Então eu venho aqui, eu tenho um dreno, né? Dreno é para tirar realmente a umidade. E aqui eu tenho um regulador, né, com dreno lubrificador, para lubrificar esse ar comprimido, para ele trabalhar da melhor forma. E aqui a mangueira de conexão, onde eu conecto a minha chave de impacto. Então, isso é um exemplo mesmo, né? Nossa aula não é pneumática, mas a gente sabe que podemos ter noção, né? Basicamente, tá, senhor, isso aqui é para ligação de ar comprimido em qualquer ferramenta, né? O ideal é que nós tenhamos um sistema mais ou menos isso, de qualquer equipamento, qualquer máquina, cilindro e outras coisas que a gente liga com ar comprimido, conectam no ar comprimido. Nós temos que, é um padrãozinho que ele deve ser obedecido, né? E quando ele é negligenciado, um desses componentes aqui, ou esses cuidados, nós podemos ter vários problemas, né, com o meu sistema de ar comprimido, tá bom? Outra coisa, né, extratores, né, ou saca-polias, saca-rolamentos, né, são ferramentas destinadas para desmontagem de componentes de máquinas, né, montados sob pressão, tais como polias, rolamentos, acoplamentos, engrenagens, etc. Pode ser acionado mecânico ou hidráulico, né, a figura 2.550, né, mostra o extrator posicionado para retirar de uma polia de um motor, né, de automóvel. O funcionamento baseia-se no giro do parafuso central com a garra presa no componente, tá? Então, ó, aqui eu tenho um eixo, né, aqui no meu saca-polia, eu tenho o eixo, tá? Onde minhas garras fixado na polia, né? E minha base é fixada no eixo. Então aqui eu venho com a chave, né? Chave estriada, chave de boca, e rotaciono, né? Automaticamente quando eu rotaciono, eu comprimo essa parte para cá, né? E pressiono para lá, e automaticamente eu faço com que essa polia saque desse eixo, né? O princípio de funcionamento dela é basicamente isso, tá? Não tem muito mistério para a gente estudar, tá bom? Nós temos os tipos de extratores, né? Existe grande variedade de extratores, sendo os mais comuns, né, na aplicação de manutenção mecânica industrial é classificado conforme o número, posição de garra, 2 ou 3 garras, né? Sendo essas fixas, articuladas ou deslizantes, conforme a figura 2.51, tá bom? Então aqui há vários tipos de extratores, né? O princípio e a ideia é a mesma, mas muitas vezes para aplicação diferente, né? Por exemplo, esse extrator, ele muitas vezes não dá para você trabalhar com o que você vai retirar desse cara, sacar, né? Com esse cara, e assim vice-versa. Cada qual tem sua aplicação, tá bom? Então isso aí você, infelizmente, não posso direcionar para vocês cada aplicação. Ah, um é saca-rolamento, outro não é isso, né? É posicionamento de montagem, tá? Que vai influenciar diretamente posicionamento e tamanho, tá? Dos componentes, que vai influenciar diretamente no uso desses tipos variados de ferramenta, tá bom? Aqui nós temos também um modelo, ó, como é que ele é trabalhado para sacar, por exemplo, um rolamento, né? Algumas montagens de rolamentos impedem o acesso traseiro para a sua retirada do eixo, fato que inviabiliza a utilização de saca-polia comum. Desta forma, o uso de outro tipo de extrator em formato de cunha, tá? É recomendado. Exemplo na figura 2, pode ser o conjunto com extrator com garra. Então, ó, esse aqui é um extrator um pouquinho diferente, mas a finalidade é a mesma. É o extrator tipo cunha, tá? Onde eu não consigo fixar por trás, na parte traseira do rolamento, e eu tenho que trabalhar com esse tipo cunha. Então eu pressiono, esse aqui funciona hidraulicamente, né? Então eu pressiono essa alavanca, né? E ele comprime o óleo aqui dentro, né? Que faz esse cara afastar, e faz com que eu puxe, né, esse rolamento, tá bom?
A figura assim, ó, pode ser observada a utilização do modelo de saca-polias com acionamento hidráulico muito utilizado nos serviços pesados, né, reduzindo o esforço muscular, tá bom? E nós temos também os equipamentos para manutenção, tá? E aí que nós vamos dar ênfase e focar no de movimentação de carga. Nós vamos terminar hoje falando sobre movimentação de carga, mas no próximo conteúdo a gente vai falar, tá bom? Equipamentos para manutenção. Introdução. Algumas atividades de manutenção mecânica exigem levantamento, tá? Posicionamento, né? Arraste e movimentação de peças, conjunto, máquina e estrutura, além de desmontagem e montagem envolvida. Para cada atividade, equipamento específico deve se utilizar. Muitos desses equipamentos requer treinamento dos profissionais para a operação. Em alguns casos, os candidatos são submetidos a exames de qualificação e certificação com programa com objetivo definido por normas técnicas, tá? A gente vai entender um pouquinho o que quer dizer isso aqui agora para frente. Os procedimentos de inspeção e operação de equipamentos de carga devem estar em concordância com a norma regulamentadora 11 do Ministério do Trabalho. A não ser obedecer essa norma, gera responsabilidades civis e criminais em caso de acidente. Além dos equipamentos, existem dispositivos auxiliares na fixação das cargas e as técnicas de amarração exigidas em cada etapa de movimentação, tá bom? Vai entender um pouquinho aqui para frente, ó. Por que eu falo isso? Por exemplo, existem alguns equipamentos de movimentação de carga que eles necessitam de treinamentos exclusivos, né? Onde eu tenho que fazer reciclagens periodicamente, onde eu tenho que ter uma equipe que conheça meus equipamentos, onde a gente tem que ter um plano de inspeção, né? Fixado no equipamento, onde eu não posso movimentar esse equipamento sem ter esses planos, tá bom? E são cuidados que a gente tem que ter ao movimentar a carga, porque movimentar a carga, embora a gente ache muitas vezes simples, né? Mas é de extrema significância, né? E gera bastante risco, né? E probabilidade de acidente dentro da manutenção mecânica, tá bom? Equipamentos para elevação e movimentação de cargas. Existe grande variedade de equipamentos para movimentação de cargas, que pode ser classificado como veículo de transporte, né? Veículo para transporte manual, carrinho, carros, né? Veículos motorizados, carro, trator, empilhadeira elétrica, diesel ou gás, né? Então, carrinho é o carrinho plataforma que a gente chama, né? Muito conhecido porque carrinho que às vezes a gente monta, né? Manutenção a gente faz muitos componentes, a gente monta, né? Fabrica, né? E é um carrinho com roda que você puxa, né? Você transporta os componentes, as peças para facilitar o seu trabalho, diminuir o esforço realmente físico. Lembrando que as normas de segurança ela orienta quanto a isso, quanto o esforço excessivo, né, dos colaboradores e a gente como colaborador, né? Nós temos que entender isso. Como empresa também ela tem que fornecer meios para evitar esse esforço excessivo, né? Carga excessiva, né, sobre o corpo humano, tá? E nós temos os meios de elevação, né, que são talhas manuais, elétricas, pneumáticas, né, guinchos mecânicos, hidráulicos, elétricos, guindastes, né, ponte rolante, ponte pórtico e semipórtico, né, transporte contínuo, correia transportadora, transporte articulado, esteira articulada, transportador de canecas, transportador circular, transportador raspador, transportador de corrente, hélice transportadora, transportador oscilante, mesa de roda, extrações pneumáticas e hidráulicas de transporte, né? Para a atividade de rotina da manutenção mecânica, alguns equipamentos são aplicados e serão detalhados. Então nós vamos detalhar alguns desses componentes, desses equipamentos, para a gente entender como esses caras trabalham e nos ajudam, né, na manutenção mecânica, tá bom? Nós temos aqui, ó, as talhas manuais, tá bom, senhores? Talhas manuais são ferramentas muito usadas nas manutenções, tá? Então aqueles que já tiveram a oportunidade de trabalhar na indústria, principalmente, né, com certeza já se deparou com trabalho, já fez trabalho usando as talhas manuais, tá? São utilizados no manejo de carga em geral, né, atendendo a faixa de 0,5 ou 500 kg a 30 toneladas ou 30 mil quilos, né, com variações de modelo. As mais comuns utilizadas na manutenção são o de avanço e corrente de acionamento, como nos mostra, né, essa figura 3.0, tá bom? As talhas de alavancas, né, são utilizadas em manutenção e montagem de eletromecânica em geral, como mostra a figura 3.1. Possui vantagens a serem compactas, fáceis, né, trabalhar em qualquer posição, permite utilização em grandes correntes de carga
ou extensões de cinta, cabo de aço ou sistema de carga. Catraca permite fácil manejo mesmo em locais de difícil acesso. Então, ó, exemplo de carga, né, de movimentação. A talha, você engasta a talha em um ponto, né, e você quer movimentar ou trazer esse cara para cá, e você direciona e vai movimentando essa catraca da talha, esse braço, né, e ela vai trazendo um esforço, né, movimentando, né, puxando, na verdade, né, gerando aí como se fosse uma alavanca, né, facilitando o trabalho e diminuindo o esforço manual para movimentar peças dentro da manutenção. Então essa daqui é uma talha com alavanca, tá? Nós temos a talha de tipo corrente, que a gente vai ver aqui para frente um pouquinho, tá? Então exemplo aqui, ó, funcionamento, içamento da haste. O abaixamento da carga é realizado pelo movimento da alavanca, que possui sistema de catraca com giro livre no sentido com a transmissão da força e outros, né? A figura 3.2 mostra detalhes internos, a parte principal da talha de alavanca, né? Nós temos aqui, ó, trava do guincho, né? Tem que ter, tá? Isso aqui é norma, nós temos aqui. Aí nós temos aqui o sistema mecânico, né? Sistema de engrenagem, corrente, né? Aí nós temos o freio, corrente de carga, né? Essa corrente aqui você usa para movimentar, né? Chave seletora, que geralmente é o sentido de giro, tá? Então onde você quer ir, você quer puxar ou quer folgar, tá? Então mais ou menos basicamente as talhas, né, são dessa forma construtiva, né, bem parecida, tá bom? Tem a talha de corrente, que é a mesma coisa da alavanca, tá? Mas ela é acionada, em vez da alavanca, ela é acionada por outra corrente, um sistema de corrente que ele como se fosse um laço, né, que você vai movimentando e ela vai girando. Esse sistema de catraca, tá? Nós vamos se atentar a isso, que é o princípio de funcionamento é o mesmo, tá bom? Assim, ó, aqui, ó, né? Então você vai movimentando essa corrente e ela vai girando, né? Girando a catraca e subindo ou descendo de acordo com o sentido de giro dessa corrente, né? Cuidados gerais com a segurança operacional das talhas de alavanca e corrente, né? Mau uso do equipamento pode danificá-lo, representa risco à segurança, e como se trata de manuseio de carga, poderá gerar graves acidentes de trabalho, tá? Então eu sempre falo que movimentação de carga é uma atividade crítica, né? Que você tem que fazer, tá? Mas o cuidado e a atenção ela tem que ser num nível elevado, tá bom, senhores? Eu sempre digo isso, um nível elevado quando você fala em movimentação de carga, né? Não levantar ou abaixar excessivamente a carga, então obedecer realmente a sua capacidade, né? Por exemplo, se uma talha está de 2 toneladas, a carga dela para 2 toneladas, não, né, usar para 3, tá? Então não desmonte ou faça qualquer reparo com a talha carregada. Então outro cuidado que a gente tem que ter: não lubrifique as arruelas de fibra do freio, mas limpe os materiais estranhos, tá? Então, a parte do freio realmente você tem que ter cuidado, não realmente colocar graxa ou lubrificante qualquer. Não movimentar a carga com inclinação excessiva da corrente, tá? Lubrifique a corrente com óleo, né? Verifique se os ganchos estão abertos com a trava fora da posição ou existente, tá? Verifique se existe elo final de corrente que impede a saída né, do carretel central com aquela da carga. Então a trava realmente que não dá a posição final da talha, tá? Não substituir peças da talha pelas não originais dos fabricantes, né? Evite queda da talha, né? Não prenda os ganchos fora do centro, pode provocar sua abertura, tá? Então são cuidados que a gente tem que ter quando manusear as talhas, tá bom, galera? Outra ferramenta é a talha guincho ou tifó, né? Muito conhecida aí, principalmente quem trabalha com manutenção elétrica já usou muito, né? Principalmente para tracionar os cabos de alta tensão. Era muito usado o tifó antigamente. Eu não sei se nem se usa hoje em dia, tá? Estou falando das experiências que eu já tive anteriormente, já vi muito esse tipo de serviço sendo feito com o tifó, tá bom? São equipamentos utilizados para levantar e baixar ou arrastar as cargas em geral, em qualquer direção ou qualquer distância, e com precisão milimétrica de manobra. O conjunto é composto aparelho, alavanca e cabo de aço, com
extensão variável conforme a necessidade, né, dessa figura aqui. Então o T4 é o sistema aqui com engrenagens, né, que você coloca o cabo de aço aqui dentro e vai movimentando esta alavanca, e ele vai tracionando esse cabo de aço, né, e puxando aquilo que você deseja, né, como eu falei aqui no sistema de alimentação, de passar os condutores de alta tensão, né, você amarra no cabo de alta tensão para você subir ele no poste, né, e tensioná-lo. Você usa o T4, né, porque você vai passando ele, né, movimentando a catraca, ele vai puxando o cabo até ficar naquilo que você deseja, né, naquilo que você quer, tá bom? Muito usado também para movimentar alguma peça, tá? Conforme nos mostra na figura aqui, tá? O cabo de aço, o T4, então ele movimenta, aqui vai tracionando esse cabo de aço e vai, por exemplo, trazendo essa peça para cá, tá? Então, o T4 é basicamente isso, tá? Então nós temos aqui o seu funcionamento, né? Como eu falei, é um conjunto com as engrenagens, né? Conforme mostra a figura, o cabo de aço é introduzido com o T4 pelo orifício localizado da parte frontal do lado esquerdo da figura, com alavanca de liberação. O cabo aciona saindo sobre o pino de amarração. Com a colocação do cabo da alavanca, deve ser posicionada travando o mecanismo dos mordentes. O movimento da alavanca principal vai e vem, produz um avanço do cabo sem soltá-lo. Para retroceder, o cabo utiliza essa alavanca de inversão, né? Então basicamente é isso. O cabo passa aqui, você vai movimentando a alavanca, ele vai puxando nesse mecanismo de engrenagem aqui, ele vai puxando, né, o cabo de aço, né, gerando uma tração aqui, puxando e não deixando ele voltar. Quando quer voltar, usa a alavanca, né, no outro sentido, tá bom? Cuidados gerais com a segurança operacional do T4, né? Não utilizar além da capacidade, isso aqui é básico, né? Certifique o diâmetro do cabo de aço a ser utilizado para cada modelo do T4, então outra coisa importante, né? Limpar e lubrificar periodicamente seu mecanismo interno, né? Evitar pancadas, quedas e movimentos, posicionar laços, manilhas na parte central do gancho do T4, né? Observar durante a operação de carga obstruções não previstas, verificar o estado geral do cabo de aço, né? Arame, perna, torção, dobra, etc., que além da segurança operacional poderá travar e danificar o mecanismo interno do T4. Após o uso, retire o cabo, enrolando adequadamente, limpe ou guarde no local protegido, né? Lembre-se, não levantar ou baixar excessivamente uma carga e não desmontar ou fazer qualquer reparo com o T4 carregado. Atenção especial ao cabo de aço. Seu rompimento sob tensão pode gerar graves acidentes, tá bom? Então a gente já observou que teve muitos acidentes, né, com mau uso, né, da ferramenta, dessa ferramenta chamada T4, tá? Nós temos também os guinchos hidráulicos, né, para a oficina, que é muito usado também na manutenção, né? São equipamentos para utilizar para movimentação de carga em geral dentro da oficina de manutenção. Um bom exemplo é a aplicação de retirada e recolocação de motores de automóvel, tá? Então praticamente toda oficina veicular, né, tem um cara desse que faz esse trabalho de retirar peças pesadas, né? O motor, por exemplo, caixa de marcha, né? Às vezes é usado esse tipo de ferramenta de transporte de carga, tá bom? Como é que funciona essa ferramenta? Ó, então aqui você movimenta, vamos imaginar que esse aqui é um motor, foi retirado, tá? A gente chama também de girafinha esse cara, tá? E ele movimenta esse cilindro, ele levanta e desce, tá? Podendo levantar a peça, e tem rodas aqui que você pode trazê-la, né? E ela tem uma particularidade para gerar um equilíbrio, tá? Nessa ferramenta. Então nós temos aqui, ó, a parte do macaco, né, para gerar o movimento do cilindro, né, em detalhe, tá? Sua operação é simples, envolve uma manopla de controle e tem a função de fechar e liberar o retorno do óleo hidráulico do reservatório, assim possibilitar o movimento por meio de alavanca acoplada no sistema de elevação da carga ou retorno da carga, conforme nos mostra a figura, né, que indica a localização deste comando, tá bom? Então basicamente é isso, né? É uma ferramenta equilibrada no sentido de carga, né? Para mim realmente, por exemplo, se essa carga vinsse aqui muito pesada, ele tombar, mas ele tem um equilíbrio aqui de acordo com a sua capacidade. E você, depois que eleva ele, você pode transportar para pequenas distâncias. Geralmente você tendo um piso bem nivelado, você pode transportar para locais. É muito usado em oficina de carros, rebobinadora, né? Esse tipo de locais usa muito esse tipo de ferramenta, esse guincho hidráulico para a oficina, tá bom?
Cuidados gerais com a segurança operacional do guincho hidráulico, né? Não realizar ainda a capacidade, isso aqui é de praxe para tudo, tá? Reconhecer antecipadamente o peso a ser movimentado, né? Em guincho com lança telescópio, observar a capacidade de içamento nos pistões, né? Dos pistões avançados da lança e menos em cada estágio, né? Em posição de repouso, manter a lança abaixada, verificar o nível de óleo periodicamente, movimentar o guincho com carga mais baixa possível, tá? Então são cuidados que nós temos que ter com esse tipo de ferramenta, tá? Então, senhores, basicamente nossa aula de hoje é isso, tá? Então assista o vídeo, cara, é de extrema importância para todos nós, para a gente dar o segmento. Sabemos que é um momento difícil realmente, né? Para a gente dar o segmento ao aprendizado, nós estamos aqui para ajudar, para apoiar a instituição, e eu, como professor que representa a instituição, estamos aqui para apoiar. Então, bom aproveito da aula, tá? Nós em breve iremos fazer vários exercícios desse material. Então a gente sabe das dificuldades que todos nós temos, acesso à internet, a manipulação, mas a gente sabe também que a tecnologia é o futuro, e nós como pessoas, né, que estamos lidando diretamente com a tecnologia, tá? Nós não podemos fugir disso, tá, senhores? São ferramentas que nós devemos conhecer. A tecnologia é de extrema importância para o nosso crescimento profissional, tá? Ela está aí, é o futuro, tá? Então não podemos correr disso, né? Embora com as dificuldades da pandemia aí, mas a ideia é realmente que a gente consiga atingir nosso objetivo de ensino e vocês consigam atingir seus objetivos de aprendizado, tá bom? Então desde já agradeço, né? Assista às aulas, tá? Assista às aulas, isso é o que eu peço realmente com carinho, que vocês dêem o devido valor às aulas, que é muito importante para o aprendizado de vocês, tá bom, galera? Então, boa aula, né? Boa disciplina, né? E qualquer dificuldade, vamos nos nossos grupos no bate-papo, tá? E o comentário também, pode fazer um comentário aí nos vídeos que a gente pode esclarecer aí para vocês, tá bom? Desde já agradeço, né? E fique com Deus e até a próxima aula, tá bom?